Graça e paz para todos. No momento do arrebatamento da igreja, Jesus vai arrebatar as crianças dos descrentes, as crianças dos ímpios. Este daí é o assunto do nosso vídeo. Porém, antes de eu trazer aqui a resposta a esta pergunta, eu gostaria muito de pedir a você, se você gostar deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. Isso é muito importante, porque assim o YouTube compreende que o conteúdo é bom e recomenda este vídeo para outras pessoas também assistirem, tá ok? Para quem ainda não me conhece, eu sou o irmão Gedilson Gomes e você está no canal O Renovo da Palavra. Gente, nesta oportunidade, eu vou gravar este vídeo atendendo a um pedido do irmão, que também é dono de canal aqui na plataforma. O canal dele é Canal Palavra de Vida. Inclusive eu perguntei o nome ali do irmão nos comentários, mas certamente passou despercebido por ele. Mas enfim, o irmão postou um comentário aqui em um dos nossos vídeos e fez esta pergunta, conforme eu anunciei na introdução do nosso vídeo. Por ocasião do arrebatamento da igreja, Jesus vai arrebatar as crianças dos ímpios, as crianças dos descrentes, ou Jesus só vai arrebatar os filhos, as crianças dos crentes? Lembrando que não é uma questão tão simples de ser respondida. Nós precisamos analisar vários pontos, vários textos, para chegarmos a um denominador comum acerca da resposta a esta pergunta, tá ok? Primeiro ponto que precisa ser compreendido por todos nós é que existem três grupos de pessoas que serão envolvidas no arrebatamento da igreja, relacionado assim a casais, relacionados à família. Primeiro é o grupo dos cônjuges cristãos. Por certo, Jesus vai arrebatar tanto o casal como seus filhos. O segundo grupo, que está envolvido na questão do arrebatamento da igreja no final dos tempos, é aquele grupo dos casais onde um dos cônjuges é cristão e o outro não é. Com toda certeza, as crianças desses casais, onde um dos cônjuges é cristão e o outro não é, as crianças destes serão arrebatadas. Mas por que, irmão Gedilson? Por causa do cônjuge cristão, o cônjuge que serve a Cristo, que tem a sua vida santificada. Mas a dúvida gira no entorno das crianças, dos casais completamente ímpios, que não professam fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Então aí está a questão. A segunda análise que precisamos fazer sobre este assunto, a respeito deste assunto, é que existem duas linhas de compreensão sobre este tema. Se Jesus vai ou não arrebatar os filhos dos ímpios por ocasião da sua segunda vinda. Existe um grupo de estudantes da Bíblia, de pastores, teólogos em geral, estudantes da Bíblia. Existe um grupo que compreendem que Jesus vai arrebatar, sim, as crianças dos casais ímpios, dos casais não crentes. Eles se baseiam no fato de tais crianças, apesar de serem filhas de descrentes que não professam a sua fé em Cristo, mas tais crianças fazem parte ou estão dentro da dispensação da inocência, devido ao seu estado infantil. Então, o primeiro grupo entende que, apesar de
as crianças dos descrentes estarem dentro de um lar não cristão, mas por ocasião do arrebatamento da igreja. Jesus vai levar, sim, as crianças dos não crentes. E o segundo grupo já não pensa desta forma. O segundo grupo compreende, sim, que os filhos dos não crentes estão na dispensação da inocência, porém Jesus não vai arrebatar tais crianças, tá ok? Então nós vamos trazer aqui algumas informações e no final desse vídeo vou passar para você a conclusão geral das informações que pesquisei um pouco, busquei para gravar o vídeo, atendendo aqui ao pedido do nosso irmão do canal Palavra de Vida. Primeiramente, precisamos entender o que é a grande tribulação. Precisamos entender qual o propósito do arrebatamento. Gente, a grande tribulação, que está registrada em Apocalipse capítulo 7, a grande tribulação, ela está dentro de um contexto dos juízos de Deus. Deus vai estar derramando os seus julgamentos sobre o mundo ímpio, sobre a besta. Deus vai estar derramando os seus juízos, seu julgamento contra a tríade satânica que vai estar governando o mundo naquela ocasião, naquela época. Então, são juízos, são julgamentos de Deus. Partindo desta premissa, nós precisamos analisar agora as muitas tipologias existentes no Antigo Testamento acerca do arrebatamento da igreja. Por exemplo, existe a tipologia do dilúvio, onde Noé e sua família foram tirados e não pereceram nas águas do dilúvio. Por outro lado, todos os antediluvianos, todos os ímpios que não deram crédito à pregação de Noé, sofreram as consequências do julgamento de Deus e as crianças dos mesmos estavam junto com eles, não foram para a arca. Deus não tirou as crianças antes de descer a gigantesca tempestade. Ainda uma outra tipologia bíblica que simboliza, representa, nos dá algumas informações de como vai ser o arrebatamento da igreja, a questão de Sodoma e Gomorra. Você conhece um pouco da história, eu também conheço. Quando Deus enviou os anjos até ali, e somente Ló e a sua família foram tirados de Sodoma e Gomorra, apesar da oração feita por Abraão. Mas perceba que os ímpios e as suas crianças, juntamente com eles, passaram ali todo o período do juízo. Deus não retirou as crianças dos ímpios. E se alguém ainda pensar, mas a igreja vai passar pela grande tribulação e etc. Eu estou mostrando aqui algumas tipologias do ponto de vista do pré-tribulacionismo. Mas se alguém acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação e só será arrebatada no final da mesma, nós podemos citar também a questão lá do Egito, quando os hebreus estavam sendo feitos escravos pelo faraó na terra do Egito. Durante o período das pragas, na terra de Gósen, os filhos dos hebreus estavam resguardados juntamente com suas famílias. Por outro lado, os juízos de Deus, em forma de pragas, caíam sobre a terra do Egito, onde os egípcios e as suas crianças também estavam todos juntos, à semelhança do dilúvio de Sodoma e Gomorra, passando pelo julgamento de Deus. Em todos esses casos que eu tenho apresentado, dá para você perceber que Deus não retirou as crianças
antes de derramar os seus juízos, apesar delas estarem na dispensação da inocência. É muito importante também eu citar para vocês que esse assunto aí não interfere na salvação das crianças. Eu creio piamente na salvação das crianças, salvação da alma. Uma vez que Jesus disse: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Disse também: deixai vir a mim as criancinhas. Tanto ele salva os pais, quando se convertem a ele, e como ele garante também: deixai vir a minhas criancinhas, a salvação das crianças. Mas para encerrar aqui o nosso vídeo, eu gostaria de citar para vocês, eu penso que é o texto que tem maior autoridade dentro desse contexto, onde o nosso irmão fez a pergunta se os filhos dos descrentes serão ou não arrebatados por ocasião do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, a volta gloriosa. Mateus capítulo 24, verso 19, Jesus disse assim: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. A expressão de Jesus, naqueles dias, é uma referência ao período tribulacional. Lembrando também, isso é muito importante, que em primeira instância, o sermão profético está falando da destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jesus está falando aqui do evento que tipifica a grande tribulação escatológica. Observe o que ele disse, eu vou repetir a leitura para vocês. Mateus 24, 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Vamos olhar um pouquinho para a destruição de Jerusalém. O que aconteceu com as grávidas e com as lactantes por ocasião em que o exército romano cercou a cidade de Jerusalém a fim de destruir a mesma? Os historiadores contam que a fúria do exército romano era tão grande que eles tinham prazer de abrirem as barrigas das grávidas e matarem o feto, matarem as crianças que estavam em desenvolvimento, ainda no ventre da mãe. Da mesma forma, as lactantes, os romanos tinham prazer de tirar dos braços das mães e matar os seus filhos. Mas o ponto que você não pode perder de vista nesse estudo que nós estamos tendo é que as grávidas e as lactantes estavam dentro da cidade de Jerusalém por ocasião do cerco. Este evento, conforme eu já falei, ele está apontando para a grande tribulação escatológica. As palavras de Jesus, pregadas em Mateus capítulo 24, não se esgotaram no cerco do ano 70. Tanto é verdade que o Apocalipse reproduz a cena e direciona para o futuro. Resumindo e simplificando, tanto grávidas como lactantes estarão dentro do período tribulacional. Alguns irmãos, na sua inocência teológica, chegaram a pensar que Jesus estava falando aqui sobre crianças serem arrebatadas do ventre de suas mães e coisa e tal. Não, gente. Jesus não está falando isso. Ele só está dizendo aqui que tanto as mulheres ímpias, descrentes com os seus filhos, estarão dentro do período tribulacional. Então, resumindo e simplificando, sendo mais direto na resposta à pergunta que foi feita pelo nosso irmão. Por ocasião do arrebatamento da igreja, Jesus vai arrebatar as crianças dos descrentes? A resposta é não, gente. O arrebatamento acontecerá com as crianças dos casais crentes, com as crianças dos casais cujo um dos cônjuges seja servo de Deus, seja cristão,
Porém, os casais que não professam fé em Cristo, as suas crianças não serão levadas por Cristo. Vale muito a pena passar para vocês que isso não interfere na salvação da alma das crianças. Como fica a situação das mesmas? As que entrarem para o período tribulacional e, porventura, vierem a ser vítimas dentro do período tribulacional, ainda na sua inocência, com toda a certeza e segurança, alcançam a salvação. E aquelas que entrarem para o período tribulacional e durante o período tribulacional passarem da dispensação da inocência, fizerem a transição para a consciência, passarem a ser responsáveis pelos seus atos, se elas não se converterem a Cristo no período tribulacional, elas perderão a salvação. Por outro lado, elas se convertendo a Cristo, sendo conscientes dos seus pecados e da sua necessidade de um Salvador, elas também serão salvas. Uma das questões que é muito perguntado nos nossos estudos de escatologia é a idade das crianças, para que ainda sejam reconhecidas como inocentes. A resposta, gente, é que não existe uma idade definida. Nós, estudantes da Bíblia, não temos essa condição de dizer, olha, é de tal ano a tal ano, porque é Deus que conhece o coração, é Deus que conhece a mente, é Deus que sabe exatamente quando que uma criança ela sai da dispensação da inocência e se torna consciente dos seus atos, tá ok? Então eu espero que com essas palavras eu tenha conseguido responder aqui a pergunta feita pelo nosso irmão. E se você também tinha dúvida, eu espero que você tenha tido um esclarecimento à altura deste assunto tão delicado, que é sobre o arrebatamento da igreja, se porventura, quando Jesus voltasse, ele vai arrebatar ou não os filhos, as crianças dos casais ímpios. A resposta muito clara é não. Por quê? Porque tanto grávidas como lactantes aparecem explicitamente nas palavras de Jesus em Mateus 24:19, dentro da grande tribulação. No mais, eu quero agradecer a você por estar vendo este vídeo aqui no canal O Renovo da Palavra, tá ok? E eu vou subir para vocês aqui o vídeo número 1, onde eu trato também sobre a volta de Jesus e as crianças. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E como sempre digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus.